3 minutos, voltamos com mais um giro pelo Skype. Agora é a vez da repórter Melissa Araújo. Priscila. Olá, Melissa. Qual é a informação que você traz para as pessoas que acompanham aqui o Jornal da Rede Alesp? Bom dia, Pri. Bom dia, Daniel. Como vocês estão? Bom Saudade. dia. Bom dia. Por aqui tudo bem. Já tomamos o nosso cafezinho. E você? Tomando um cafezinho aí? Segurando a mamãe... Segurando a mamãe em casa? Segurando a mamãe em casa que quer ir à feira. Você acredita? Não pode, hein? Segura ela. Qualquer emergência, comprar alface. Não é. Não tem essa emergência. E aí, Mel, quais são as informações que você traz pra gente agora de manhã? É o seguinte, Pri, essa semana a gente votou na Assembleia o decreto de calamidade. A gente falou bastante disso no jornal hoje e foi um plenário virtual, foi histórico esse plenário, a primeira vez que a Assembleia se reúne de maneira virtual e foi um sucesso, foi bem bacana. E esse decreto de calamidade ele é muito importante para os municípios, visto que, por meio dele, tanto o Estado quanto os municípios podem reordenar o orçamento e direcionar aí os investimentos para as áreas emergenciais sem incidir na lei de responsabilidade fiscal. Então, eles são realmente muito importantes. Esse decreto realmente é muito importante para o financeiro dos municípios. Lembrando que, quando a gente fala de arrecadação, a gente paga o nosso imposto e ele é dividido em 3 etapas. Então, o município recebe uma parte, o Estado recebe outra e a União outra. Só que a parte do município é a menor. Então, quer dizer, ele tem um cobertor super curto e ele é a porta de entrada dessas pessoas que estão doentes. Então, eu sinto, por exemplo, os sintomas na minha casa, eu vou na UBS. Então, a UBS tem que ter suporte, tem que ter infraestrutura para me atender. Então, pensando nisso, foi que o decreto de calamidade entrou na prioridade da Assembleia Legislativa. Só que os deputados, eles pensaram em outros projetos também. Foram apresentados cerca de 40 projetos das mais diversas áreas. Então, saúde, educação, redução de impostos, e várias áreas foram apresentados aí projetos para ajudar a população nesse momento de calamidade. É importante a gente dizer que isso é inédito. Então, a gente não tinha uma legislação específica porque a gente nunca tinha vivido essa situação, né? Então, os deputados foram atrás, né, de buscar soluções para o que a gente está vivendo nesse momento. Então, a gente, por exemplo, falamos aí no segundo bloco com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. O deputado Gianazzi, ele apresentou um projeto que garante o pagamento do salário dos professores eventuais. O professor eventual é aquele que entra na sala de aula quando o professor titular não foi por algum motivo. Só que esse professor, ele só ganha se ele der a aula. Então, nesse momento em que não tem ninguém dando aula, como é que ele vai fazer? Como é que ele come? Como é que ele paga suas contas? Então, o deputado Gianazzi, pensando nisso, criou esse projeto de lei. Lembrando que ele vai tramitar nas comissões da Assembleia, como todos esses projetos, esses 40 projetos, vão tramitar nas comissões da Assembleia. Pode ser que algum deputado queira fazer alguma modificação, queira fazer algum acréscimo aí nesses projetos, até chegar a plenário e ser votado, né? Então, a gente tem outras iniciativas. Tem, por exemplo, a do deputado Sargento Neri. A do deputado Sargento Neri, ele isenta ele pretende que seja isento as tarifas de água e energia dos comerciantes, que é uma coisa que ajudaria bastante aí o comerciante que está num sufoco gigantesco nesse momento. Tem uma outra proposta do deputado Gil Diniz, e que ela é semelhante ao do deputado Enio Tato, Gil Diniz do PSL e o deputado Enio Tato do PT. Que são propostas de isenção do pedágio nesse período que tem o decreto de epidemia e de quarentena e tal. Então, o decreto de calamidade. Então, nesse período do decreto de calamidade, eles propõem
ser isento o pedágio. São 2 projetos, só que eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Pode ser que, ao tramitar nas comissões, eles se juntem e se tornem um projeto só. Então, assim, são várias propostas que podem ajudar aí a população, e a população pode ficar de olho. Eu quero chamar a atenção aqui para um projeto da deputada Isa Pena. Ela já até falou com a gente sobre esse assunto, que é um projeto que cria normas aí de atendimento para mulheres vítimas de violência. Mulheres e crianças vítimas de violência. Infelizmente, neste momento de quarentena, a gente descobriu, as autoridades verificaram que aumentou o número de casos de violência contra a mulher e contra a criança. Então, preocupada com isso, a deputada criou um projeto para tentar educar de alguma forma aí as pessoas. E é alarmante, né? Você vê, a gente está vivendo uma situação completamente incerta, difícil, e aí as pessoas estão agredindo a sua companheira e o filho. É muito triste. E aí a deputada preocupada com isso também criou esse projeto. Um outro projeto importante para ser dito é sobre a destinação das emendas parlamentares propositivas. A deputada professora Bebel apresentou esse projeto e, na verdade, quando estava sendo feita a transmissão do plenário virtual, os deputados comentaram sobre isso. Para que as pessoas entendam, cada deputado tem direito a 5 milhões de reais de emendas. Foi feito um acordo com o líder do governo, que é o deputado Carlão Pinhatari, que metade dessas emendas seria destinada à saúde e a outra metade à infraestrutura dos municípios. Só que com esse problema da pandemia, os deputados pediram que esse percentual da saúde fosse maior ou fosse integral. E a deputada professora Bebel de que esse pagamento seja feito o mais rapidamente possível, essa liberação de verbas seja feita o mais rapidamente possível. Porque, assim, por exemplo, a gente falou aqui no jornal com o prefeito de Nova Lusitânia e falou também com o secretário de Saúde de Bauru. São 2 realidades diferentes. Nova Lusitânia tem cerca de 4 mil habitantes. Bauru são 370 mil habitantes. São 2 realidades diferentes, mas ambos precisam de recursos, né? Ambos têm muita importância esse recurso. Então, essas emendas farão muita diferença para que esses municípios respirem. Porque, como a gente vem falando aí, ninguém estava esperando, ninguém tinha uma reserva aí de caixa de dinheiro para cuidar dessa questão. Então, nesse momento de crise, todo mundo se junta para tentar se ajudar. E aí, eu quero também destacar o projeto da deputada Mônica, da bancada ativista. O projeto da deputada Mônica pede que serviços essenciais, e aí também inclui, além dos serviços essenciais, como luz, água, ela inclui também o gás e a condução, que não aumente nesse período em que tem o decreto de calamidade. Também pensando nas pessoas muitas pessoas estão sem emprego, outras pessoas vão ter redução de salário, então pensando nisso, ela vem pedindo aí essa redução desses valores. Mas, enfim, são vários projetos que podem ajudar aí a população, lembrando que eles vão tramitar pela casa, então são muito importantes que as pessoas se atenham aí a essas propostas. Eu não pude trazer todas aqui, porque são realmente várias, se atenham a essas propostas e fiquem atentos aí a esse desenrolar até que eles possam virar lei aí em breve, né? Quem quiser saber mais sobre esses projetos, pode acessar o www.al.sp.gov.br e na aba Pesquisa de Proposições, Projetos de Lei e Ano de 2020. A partir de março, da metade de março, eles já estão mais direcionados, esses projetos já estão mais direcionados para a questão do combate ao coronavírus. Então, é importante
que a gente esteja atento a isso. Se você quiser ajudar o deputado a elaborar uma lei, você pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail, que no site da Alesp você tem um e-mail lá dos deputados. É muito importante que você faça isso, porque às vezes o parlamentar está ali no meio do processo e ele não enxergou uma determinada solução, e você que está ali de fora e de repente é um profissional de determinada área, consegue enxergar uma solução e indicar para ele: olha, deputado, esse projeto poderia ser bom para a minha comunidade, poderia ajudar aí a população. Lembrando que o deputado não pode elaborar um projeto que onere o Estado. Então, isso tem que ser lembrado quando você for fazer essa proposta aí, quando você for apresentar uma proposta de projeto de lei. Ele não pode, por exemplo, fazer um projeto, o deputado tal vai fazer um projeto de construção de um hospital. Isso cabe ao executivo, não ao legislativo, entendeu? Então, levando tudo isso em consideração e dando todo mundo as mãos, né, efetivamente, literalmente, né, sem pôr a mão no outro, a gente pode conseguir passar por essa situação de uma maneira muito melhor, tá bom? Eu queria, para terminar, para devolver para vocês, dizer, Daniel e Pri, que eu também estou aqui municiada, tá? Muito bom, hein? Parabéns. Nós Obrigada, também, viu? Pessoal, beijo para vocês. Parabéns, informações muito importantes trazidas pela repórter e jornalista e nossa colega Melissa Araújo, fazendo um resumo, né,